Pessoal, bom dia. E aí, como estamos? Vamos para mais uma aulinha de ligação química. Após a aula de ligação iônica e metálica, hoje nós vamos falar do terceiro tipo de ligação química, que é a ligação covalente. E essa aula, como ela é um pouquinho extensa, nós vamos dividir em duas partes, tá ok? Então depois assistam a primeira parte, depois a segunda, que nós vamos falar de ligação covalente dativa, que é uma ligação covalente, mas vamos dividir para não ficar muito extenso, tá? Então, vamos falar sobre as ligações covalentes. Terceiro tipo de ligação, terceira maneira que os átomos se unem para formar uma substância química, que agora não é mais um cristal, agora nós vamos chamar de molécula, agora nós podemos realmente chamar de molécula. Quando um elemento químico se une ao outro por ligação covalente, nós podemos chamar a molécula, a estrutura formada de molécula, ok? Então, vamos ver a ligação covalente, as características de uma substância molecular. Bora lá. Pessoal, a ligação covalente, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a ligação chamada de ligação covalente comum. Lembrando que ligação covalente pode ser chamada também de ligação molecular, é a mesma coisa, tá? Ligação covalente comum e ligação molecular é a mesma coisa. E ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a ligação covalente comum e a dativa, que também é chamada de ligação coordenada. Pessoal, a definição de ligação covalente comum ou dativa é a mesma, o jeito de entender é a mesma coisa. A diferença entre a comum e a dativa é um detalhezinho, tá? Que nós vamos ver mais até na segunda parte da aula de ligação. Então, repito, definição é a mesma, o jeito de entender é o mesmo. Vamos entender a ligação covalente, então. Bom, pessoal, a definição de uma ligação covalente é um par de elétrons compartilhados. Isso é a definição de uma ligação covalente, tá? Mas, Renato, como ocorre, né? Como é que é esse par de elétron compartilhado? Então, a ligação covalente, ela funciona da seguinte maneira. Imagine aqui, ó, um elemento químico com 7 elétrons na última camada e do lado dele um outro elemento com 7 elétrons na última camada. Moçada, quem tem 7 elétrons na última camada são os ametais. E os ametais, eles são muito eletronegativos. Eles atraem elétrons com muita força. Só lembrando aí da aula de propriedade periódica que nós vimos que eletronegatividade é a força que um elemento tem para atrair elétrons. E os ametais são muito eletronegativos. Eles atraem elétrons com muita força. Perceba que o elemento aqui do lado direito, ele precisa de um elétron para ficar estável, do lado esquerdo também. E agora não tem nenhum elemento que tenha capacidade de doar elétron, que são os metais. Aqui eu tenho um ametal do lado de outro ametal. Quando o X chega perto do Y, eles começam a atrair elétrons com muita força. Forma-se um par de elétrons e esse par de elétrons começa a girar em torno da órbita dos dois núcleos ao mesmo tempo. Então esse parzinho de elétron formado aqui, ele gira do lado esquerdo e do lado direito. E o grande detalhe é o seguinte, ele gira dos dois lados numa velocidade muito alta e numa distância muito pequena. A distância que esse par de elétrons tem que percorrer para sair da órbita do X e ir para do Y, sair da órbita do Y e ir para o X, é da ordem de 1 nanômetro, 10 a menos 9 metros. E a velocidade é muito próxima à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Galerinha, esse par de elétrons, ele tem a velocidade de dar 6 voltas e meia no planeta Terra em 1 segundo. Só que ele tem que percorrer uma distância muito pequena. Então entenda,
esse par de elétron é tão rápido e a distância é tão pequena que é como se ele tivesse dos dois lados ao mesmo tempo. Então, perceba, se esse par de elétron está do lado do X e ao mesmo tempo do lado do Y, os dois passam a ter 8 elétrons na camada de valência, completando o octeto e se tornando estáveis. Eles acabam ficando estáveis, só lembrando da regra do octeto, quem tem 8 elétrons na última camada é estável. Essa é a ideia, estabilizar, fazer uma ligação covalente, isso aqui é uma ligação covalente, para poder ficar estável, ok? Isso é uma ligação covalente, ainda a ligação covalente comum, mas depois a gente fala um pouco melhor da diferença dela para dativa. Só observe já, para já ir ajudando a gente, que na ligação covalente comum, um elétron do par compartilhado é do Y, o outro elétron do par compartilhado é do X, ok? Isso vai ajudar a gente a entender a dativa depois. Continuando. Ó, ficam girando dos dois lados ao mesmo tempo e, claro, nessa simulaçãozinha, chega nem perto da velocidade real, ok? Então, ó, isso é uma coisa que nós vamos ver e escutar muito. Né? Quando átomos de eletronegatividades altas e semelhantes se aproximam, eles se atraem com muita força e acabam compartilhando um par de elétrons que gira em torno da órbita dos dois átomos ao mesmo tempo. Atenção, hein? O par de elétron compartilhado conta para os dois elementos, o da esquerda e o da direita, tá? Conta para os dois que estão fazendo a ligação covalente, ok? Vamos nós. Quem que tem característica, então, de fazer esse compartilhamento de elétrons, essa ligação covalente? Os ametais ou não metais, que é a mesma coisa, porque são muito eletronegativos. Então a ligação covalente ocorre entre não metais. Só revisando, então vamos só relembrar rapidinho. Então relembrando aqui rapidinho, na ligação iônica, tá? Metal com ametal. Ligação metálica, metal com metal. E ligação covalente, ametal com ametal. E não esquece nunca que o hidrogênio tem comportamento de ametais, ok? Beleza? Então, resuminho aí que a gente viu. Seguindo. Olha esse vídeo, presta atenção nesse vídeo que ele vai mostrar, inclusive, por que elementos que têm 4 elétrons na última camada só fazem ligação covalente. Presta atenção. Nas ligações moleculares, a medida da capacidade de um átomo atrair elétrons é conhecida como sua eletronegatividade. Na tabela periódica, o lítio, com seu elétron do escudo externo tão frouxo, recebe o valor de 1. O flúor, com seus elétrons externos mais firmes, tem o valor 4 de eletronegatividade. O carbono, a meio caminho entre os dois extremos, tem o valor 2,5 de eletronegatividade. Seu escudo interno contém 2 elétrons e o externo 4. Parece que o carbono tem mais de uma opção para obter a estabilidade máxima. Ceder 4 elétrons para se assemelhar ao pão duro do hélio. Ou receber 4 elétrons adicionais e alcançar o status peso pesado do neônio. Mas nenhuma das duas opções está em aberto, pois a eletronegatividade de 2,5 do carbono é forte demais para ceder 4 elétrons e fraca demais para arrancar 4 elétrons de outros átomos. Assim, para obter a configuração estável do neônio, o carbono faz um acordo. Ele compartilha elétrons com outros átomos. Só que esse compartilhamento ocorre praticamente à velocidade da luz. A definição de ligação covalente é compartilhar um par de elétrons. Kekulé estava certo 100 anos atrás, e sua ideia seminal ainda é o alicerce da química orgânica. Pessoal, no vídeo ele cita Friedrich Kekulé,
da química orgânica, mas normal, tá? Bacana, né? Isso é uma ligação covalente. Bom, seguindo, vamos lá. Como é que eu represento uma ligação covalente, uma molécula? Repetindo, quando você une átomos por ligação covalente ou ligação molecular, você realmente forma uma molécula. Nas ligações covalentes existem 3 formas diferentes de representar. Eu posso representar por fórmula eletrônica, que é aquela que usa a notação de Lewis, que nós vimos na primeira aula de ligação química, o símbolo do elemento com as bolinhas. Tem a fórmula molecular, que agora eu realmente posso chamar de fórmula molecular. E tem uma outra forma agora de representar, que é chamada de fórmula estrutural. Nas ligações covalentes, eu acho legal, acho interessante, quando tivermos que montar uma estrutura, começar montando a fórmula eletrônica. Eu vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, alguém chega... antes do exemplo, uma observação. Renato, eu tenho que fazer uma fórmula, seja estrutural ou eletrônica, e essa fórmula tem nitrogênio. O nitrogênio é um ametal. Se ele estiver junto com outro ametal, ele vai fazer uma ligação covalente. Como é que eu vou saber quantas ligações covalentes um átomo tem que fazer para estabilizar? Bom, depois que estudamos química orgânica, eu acho que todo mundo já decorou que o carbono faz 4 ligações, o nitrogênio 3, o fósforo 3, o enxofre 2, enfim. Mas para quem ainda não estudou química orgânica, fica a dica e a observação. Presta atenção aqui, ó. O número de ligações covalentes que um átomo tem que fazer para estabilizar é sempre igual ao número de elétrons que falta para ele completar o octeto. Então, moçada, presta atenção. Veja, ó, o nitrogênio, por exemplo, então veja bem, ó, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, 5. Quantos elétrons falta para ele completar o octeto? Faltam 3. Então ele tem que fazer 3 ligações covalentes. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Quantos elétrons faltam para ele completar o octeto? Faltam 2. Então ele tem que fazer 2 ligações covalentes. E cuidado com o hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio só tem 1 elétron na camada de valência, mas ele tem que receber 1 elétron para ficar estável. Ele compartilha um só. Então o hidrogênio, ele faz uma ligação covalente. Ok? Beleza? Vamos lá, vamos dar um exemplo de fórmula eletrônica. Então, deixa eu deixar tudo prontinho aqui. Pessoal, fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. É a que a gente representa o símbolo do elemento com as bolinhas, que são os elétrons da camada de valência. Então, aqui eu fiz um roteirinho de como é que você monta uma estrutura que tem fósforo e cloro, tá? Então vamos lá, primeiro eu tenho que saber o número de elétrons de cada um na camada de valência, pois se você quiser tira um print, anota as dicas aí, tá? Mas veja bem, ó, eu tenho que saber quantos elétrons cada um tem na camada de valência. O fósforo tem 5 e o cloro tem 7. Portanto, o fósforo tem que fazer 3 ligações covalentes para estabilizar e cada cloro tem que fazer 1. Portanto, eu represento entre os símbolos dos elementos os pares compartilhados. Então aqui eu tenho os pares de elétrons compartilhados entre o fósforo e o cloro. O raciocínio é simples. Se o cloro tem que fazer 3 covalentes e cada cloro tem que fazer 1, para estabilizar o fósforo, eu preciso de 3 átomos de cloro. Uma dica, sempre coloca o elemento que faz mais ligações no centro. Isso vai facilitar que você monte a estrutura, tá? E tá aqui a chamada fórmula eletrônica. Não existe obrigatoriedade de você marcar o par de elétron compartilhado, tá? Não tem a obrigatoriedade de fazer esse retângulo, mas os pares de elétrons compartilhados, isso é obrigatório, tem que estar entre os símbolos dos elementos, ok? Isso é uma fórmula eletrônica. Depois existe uma outra chamada fórmula estrutural, ou fórmula de Cooper,
que é aquela que você substitui cada par de elétron compartilhado por um tracinho. E atenção, na fórmula estrutural não se coloca as bolinhas, tá? Isso é da fórmula eletrônica. Então, voltando aqui, ó, entre o fósforo, presta atenção aqui, entre o fósforo e o cloro, tem um par de elétron compartilhado aqui, para esse outro cloro mais um par de elétron, para esse outro cloro mais um par de elétron. Para cada par de elétron compartilhado, um tracinho, tá? Isso aqui é chamado fórmula estrutural, que eu já coloquei na geometria correta, mas geometria molecular é assunto para a próxima aula, tá? E existe também a chamada terceira maneira de representar, que é a chamada fórmula molecular. Ora, na molécula são um átomo de fósforo, 3 de cloro, PCl3. Normalmente, o elemento mais eletronegativo vem do lado esquerdo. E na química orgânica tem uma outra maneira, né, que depois a gente relembra lá na química orgânica, tá? Mais eletronegativo do lado esquerdo, quando não é química orgânica, tá? Mas os ácidos têm uma maneira, os óxidos têm uma maneira, enfim, né? Cada substância vai ter uma forma, uma ordem para colocar os elementos na fórmula molecular, beleza? Então, 3 maneiras de representar uma ligação covalente. Bom, quais são as propriedades de uma substância que só tem ligação covalente na sua estrutura? Elas têm baixo ponto de fusão e ebulição, ao contrário das iônicas e metálicas, e não conduzem corrente elétrica em nenhum estado físico, nem sólido, nem líquido, nem gasoso. Renato, por que você não colocou o gasoso aqui no slide? Porque condutividade elétrica em estado gasoso é um negócio muito complexo e tem muitas e várias exceções, não é algo que vamos discutir no ensino médio. Mas pode escrever aí que não conduzem corrente elétrica em nenhum estado físico. Como eu disse, existem exceções, como é o caso do grafite e tal, mas não vamos discutir essas exceções agora. Porém, aqui deixa eu dar exemplo de algumas outras fórmulas eletrônicas. Olha aqui, ó, tá? O N2, isso aqui é uma ligação chamada ligação covalente tripla, entre 2 átomos de nitrogênio, tem 3 pares compartilhados. Aqui a molécula de amônia, do Cl2, do metano. E como eu disse, não há obrigatoriedade de você fazer o retângulo marcando o par de elétron compartilhado. Então veja, ó, eu posso representar assim, ó, tá? Sem o retângulo marcando o par de elétron, ok? Não há obrigatoriedade da marcação. Para finalizar, pessoal, com relação à regra do octeto, quando se fala em substâncias moleculares, nós temos muitas exceções, muitas, tá? Eu vou mostrar 2 que são mais importantes. É possível que um átomo fique estável com menos de 8 elétrons na camada de valência, e aí nós vamos chamar de contração do octeto, e com mais de 8 elétrons na camada de valência, essas são as 2 exceções mais importantes, que é a chamada expansão do octeto. Então, pessoal, atenção para essas exceções, tá? Atenção aí, eu vou mostrar, e não esquece que isso é exceção, ok? Então, veja bem, eu vou mostrar para vocês o fósforo, por exemplo, né? Eu vou mostrar que ele pode ficar estável com 10 elétrons na camada de valência, mas não esqueça que isso é uma exceção, tá? O fósforo faz 3 covalentes, o que eu vou mostrar, repito, são exceções, mas vão aparecer de vez em quando, então fique esperto. Vamos lá. Então aqui, o que a gente chama, essas são as 2 principais exceções, tá? São as mais importantes e vão aparecer muito em geometria molecular, tá? Moçada, atenção para essas 2 exceções aí, tá? Pra cá, ó, muita atenção, beleza? Tá? Essas vão aparecer, são exceções, mas vão aparecer bastante. É o caso do berílio. O berílio, ele tem 2 elétrons na camada de valência,
faz duas ligações covalentes só duas covalentes, ó, uma e uma, e fica estável com 4 elétrons na camada de valência. Ele não precisa dos 8 para ficar estável. O boro tem 3 elétrons na camada de valência, faz 3 covalentes e fica estável com 6 elétrons. A gente chama isso de contração do octeto. Olha aqui, contração do octeto, tá? Atenção para berílio e boro, eles vão aparecer muito. E agora, com mais de 8 elétrons, a chamada expansão do octeto. Olha isso. Aqui, o enxofre com 12 elétrons na camada de valência é uma exceção. Por favor, cuidado, o enxofre fica estável com 2 elétrons na camada, com 8 elétrons na camada de valência. Ele faz 2 covalentes, mas nessa exceção, que é o chamado hexafluoreto de enxofre, ele está estável com 12. E o fósforo aqui estável com 10. A gente chama isso de expansão do octeto. Beleza? O berílio e o boro são exceções mais importantes, tá? Então, pessoal, ó, fica aí a dica, berílio e boro, exceção importante, e logo mais vocês vão assistir a segunda parte dessa aula, onde eu vou falar da ligação dativa, tá? E comparar com a comum, e a gente vai aprender a saber quando usar a dativa e quando não usar, tá? Mas lembra que sempre que eu for montar uma molécula, eu tenho que pensar em ligação covalente comum primeiro, ok? Beleza, moçada? Até mais, até a segunda parte dessa aula. Valeu, brigadão, até mais.